Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Orc Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier, Clínica Integrada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor, através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista exclusiva para você e nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orc Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier, Clínica Integrada. A medicina está mais rápida e precisa. Nos últimos 30 anos, os recursos para diagnosticar doenças aumentaram expressivamente. Hoje, existem tecnologias avançadas e métodos complexos para dar a direção certa a médicos de todas as especialidades. Os exames alcançaram um detalhamento que até pouco tempo não se imaginava. Alta precisão, mais espaço e rapidez e também menos ruído. Esses são alguns dos diferenciais do equipamento de ressonância magnética de 3 Tesla, que acaba de entrar em operação na Orc Diagnósticos por Imagem, que ao longo de sua trajetória vem incorporando novas tecnologias, reunindo competência humana, técnica científica e modernos equipamentos, ofertando qualidade, agilidade e segurança nos procedimentos para o bem-estar e a satisfação total de seus clientes. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, os meus convidados são o Dr. Gregory Périco e também a doutora Joana, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Demborgurski. Falei certo, doutora? Quase. Sejam bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, Aguinaldo. É um prazer enorme estar aqui. Esse teu convite é sempre muito bem-vindo, já que o teu programa é um ícone aqui da região. Então, conte sempre conosco aqui contigo. Doutor, então para começar, o que é a ressonância magnética e para que serve? Então, Aguinaldo, a ressonância magnética ela é um aparelho destinado à obtenção de imagens, né? Ele é um aparelho que utiliza campo magnético. E através de processos eletrônicos a gente consegue, então, submetendo o paciente ao campo, a gente consegue obter imagens dos tecidos, órgãos, doenças desse paciente, né? Quando a gente fala em ressonância magnética de alto campo, né, significa que essa ressonância ela costuma ser uma ressonância fechada, né, cuja potência de campo pode variar de 1,5 a 3 Tesla. Nós temos ressonâncias com mais potência de campo, mas ainda não destinadas à aplicação clínica, né? Hoje o que se tem no mercado, que está sendo utilizado difusamente, são as ressonâncias de 1,5 e 3 Tesla. Doutor, então, e o que significa a ressonância de 3 Tesla? Então, essa ressonância ela tem uma potência de campo, Tesla, né, 1,5 e 3 é potência de campo. Então, uma ressonância de 3 Tesla tem o dobro de potência de campo de uma ressonância que a gente está mais habituado a operar, que é a ressonância de 1,5 Tesla. Isso tem algumas aplicações na prática clínica, né, que a gente vai conversar mais para frente, mas basicamente é potência do campo magnético a qual o paciente será submetido. Doutora Joana, e no que se refere à ressonância 3 Tesla, qual o impacto que isso tem, digamos, para o paciente que vai se submeter a um exame desse? Certo. Então, no 3 Tesla a gente tem uma relação maior de sinal em relação ao ruído, então isso quer dizer que a imagem vai ficar mais clara, né?
E a gente também, com o aparelho mais moderno, pode agregar sequências novas, né? Então a gente tem algumas sequências específicas para neuroimagem, tem a ressonância de corpo inteiro que a gente vai começar a fazer, tem algumas aplicações para próstata. Então são várias áreas, né, dentro do diagnóstico por imagem que vão se beneficiar desse novo aparelho. Doutor, agora me diga uma coisa, todos os exames, eles ficam melhor na ressonância 3 Tesla? Não, Aguinaldo, não, esse conceito de melhor ou pior, ele não se aplica, né? A gente trouxe essa máquina nova para agregar alguns protocolos, algumas sequências específicas, né? O 3 Tesla, ele agrega informações em algumas áreas específicas, né? A parte de estudo neurológico, neuroeixo, né? Os estudos vasculares, protocolos oncológicos, estudos específicos da próstata. Esses exames eles se beneficiaram muito com o advento do 3 Tesla. O aparelho de 1,5 Tesla, que se operando amplamente aí no país, ele é fantástico, né? E na URC a gente manteve as duas máquinas, né? A gente tem uma máquina de 1,5 e uma de 3. Fizemos inclusive um upgrade dessa máquina de 1,5, de alguns softwares, enfim. A gente segregou a URC, o corpo clínico, em subespecialidades, certo? Então nós temos um grupo específico para estudos neurológicos, temos um grupo específico de radiologistas para estudo musculoesquelético, enfim. E tanto no 1,5 quanto no 3 Tesla, a gente criou protocolos específicos, aprofundando o que se tem de literatura, enfim, tentando se buscar o máximo de informações frente aos subgrupos a quais estamos divididos. Então, o 3 Tesla, ele vem agregar, ele não vem segregar as coisas, né? O 1,5 é um aparelho espetacular, muito bom, traz bastante informações, a gente só está oferecendo a mais, a gente não está substituindo as coisas, né? Eu acho que tem que ficar bem claro isso para a população. Até mesmo porque, né, doutor, é uma característica da URC, né? Tá sempre em busca de novas tecnologias, tudo isso para oferecer muito mais comodidade, rapidez para o cliente de vocês, para o cliente URC, né? Exatamente. Assim, hoje ficar parado aí, né, não modificar o teu parque de máquinas aí em 1, 2 anos, a gente fica para trás. Então a gente tem essa mentalidade realmente de estar em evolução, assim como a medicina, né? Cada dia a gente tem informações novas, enfim, a gente precisa se adaptar a esse mar de informações que a gente acaba tendo que absorver aí diariamente. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje são os médicos radiologistas da URC, Dr. Gregory Périco e também a doutora Joana Dembogurski. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre ressonância magnética. Eu sou o Dr. Fábio Cancellier, gostaria de convidá-los para vir conhecer a nossa nova clínica. Aqui na clínica, a gente oferece todos os serviços de odontologia, desde o mais simples ao mais complexo tratamento. E também contamos com toda a parte de harmonização facial e corporal. E nós temos mais uma novidade. Aqui na clínica a gente conta com um espaço que é o Espaço Imune, que conta com todos os tipos de vacinas, desde recém-nascidos até idosos. E você é o nosso convidado. O que é ser premium? Ser premium é ter atendimento especializado, é ser inovador sem perder a essência, é ser moderno sem deixar de lado a pessoalidade, é ser uma instituição financeira onde todos ganham e prosperam juntos, é oferecer tudo o que você precisa em um só lugar. Seja bem-vindo à Unicred.
Uma instituição financeira cooperativa premium como você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje são os médicos radiologistas da URC, Dr. Gregory Périco e também a doutora Joana Dembogurski. Dr. Gregory, podemos dizer que já estamos no mesmo nível dos grandes centros? Com certeza, Aguinaldo. Acho que não há nada que Criciúma não tenha disponível em que o paciente precise sair daqui para realizar em um grande centro. Então a gente tem sim aí todo o arsenal diagnóstico disponível, né? Inclusive a gente traz essa mentalidade de subespecialidades no nosso corpo clínico. A gente dividiu o nosso corpo clínico em subespecialistas que acabam focando numa área, buscando conhecimento nessa área, né? Está aqui a doutora Joana, que é a responsável pelo grupo de estudos da neuroradiologia, né? A doutora Joana saiu, teve fora um tempo aí buscando conhecimento, antes mesmo da gente receber a máquina, justamente para que quando ela chegasse a gente pudesse disponibilizar tudo que tem de mais avançado, de protocolos, enfim, para que o nosso paciente aqui de Criciúma tenha disponível aí o que é necessário para ter a sua doença diagnosticada. Doutora Joana, e dentro da neuroradiologia, quais são as novidades, quais são as técnicas novas para o nosso telespectador? Então, dentro da neuro, o 3 Tesla vai agregar muita coisa, né? A gente tem algumas técnicas voltadas para o Parkinson, que é uma doença muito prevalente, né? E com o 3 Tesla a gente consegue avaliar melhor a substância nigra, que no e-mail era um pouco limitado, né? E além disso tem a técnica chamada ASL, que é uma técnica que permite a gente obter informações que no padrão seria com contraste. A gente consegue fazer a imagem sem o contraste e obter algumas informações sobre a vascularização. Além disso tem o Vessel Wall, que é uma técnica nova que só dá resolução no 3 Tesla, que permite estudar a parede dos vasos, né? Então, permite avaliar a doença aterosclerótica, que é muito prevalente, né? Os aneurismas, se tem risco de ruptura ou não, se é um aneurisma instável. Então, são técnicas novas que realmente vão ser feitas só nesse aparelho, né? E o nosso aparelho de 1,5, ele já tem protocolos excelentes, né? Para paciente que vai fazer para epilepsia é um exame, para esclerose múltipla é outro, para demência é outro protocolo, né? Que já foi montado com o nosso grupo de neuroradiologistas. E agora, juntando com o 3 Tesla, acho que a gente vai ficar muito semelhante ao que tem em grandes centros. E além da neuro, né, nós temos também a próstata, a ressonância de corpo inteiro, que aí é um grupo da medicina interna, abdômen, com o Gregory, que ele pode falar mais um pouquinho também sobre as inovações que nós trouxemos. Bom, não, realmente, né, o 3 Tesla para estudos da próstata, né, ele tem uma validação de literatura expressiva, então a gente não podia ficar para trás, né, já que a gente tem sido referência para estudos da próstata, né. A parte oncológica tem ganhado bastante campo aí na avaliação de corpo inteiro, pesquisas de metástases. Então, o 3 Tesla, por ser um pouquinho mais rápido, né, por ter uma potência de campo mais expressiva, a gente consegue obter imagens com maior resolução e dar mais detalhamento para o nosso colega solicitante, né? Como a Joana falou, estudos vasculares, né, a gente consegue, às vezes, até dispensar o uso do contraste, o que para essa época, né, que a gente está vivendo aí uma escassez de insumos, né, médicos e, enfim, a gente tem, e para o próprio paciente, né, que não vai ser necessário a injeção de uma substância estranha. Então, o 3 Tesla tem agregado, né, mais uma vez, ele vem agregar informações a um e-mail e isso tem sido de suma importância para a gente. Doutora Joana, me diga uma coisa, em relação à experiência do paciente, o que ele vai perceber de diferença? O paciente vai se beneficiar com menos ruído,
durante o exame. O aparelho tem uma abertura maior, então uma sensação menor de claustrofobia. A gente preparou um ambiente bem legal, com um ambiente diferente, para que ele se sinta mais confortável. Complementando aqui a Joana, o Aguinaldo, a gente adquiriu nesse aparelho algumas técnicas que a gente chama de aceleração, né? Então, isso são softwares, né, que conseguem obter a imagem com uma redução expressiva do tempo, né? Aplicando aí técnicas de inteligência artificial, deep learning, a gente consegue em alguns exames, né, uma redução de até 40% do tempo. Então, os pacientes claustrofóbicos, eles vão se beneficiar muito com esse aparelho, tendo em vista que, né, para quem está dentro da máquina, às vezes 1 minuto, 2 minutos ali é uma eternidade. Então, às vezes faz diferença, né? A gente tem tido boas experiências com os pacientes mais preocupados em relação à claustrofobia. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta então para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. De volta com Pergunte ao Doutor, e os meus convidados de hoje são os médicos radiologistas da URC, Dr. Gregory Périco e a doutora Joana Debongurski. Dr. Gregory, eu tenho a livre escolha de fazer no 1,5 Tesla ou no 3 Tesla? Aguinaldo, até pode, né? Mas é muito importante essa pergunta, porque nem todo o exame será melhor no 3 Tesla, tá? Eu vou te dar um exemplo, né? Pacientes que têm alguma prótese, algum artefato metálico implantado no corpo, a gente prefere, né? As imagens ficarão até melhores, principalmente se a gente for estudar a região onde há essa prótese, a gente prefere fazer no 1,5 Tesla, né? Uma outra coisa, pacientes que têm algum grau de agitação, né, que possa se movimentar durante o exame, é melhor que a gente faça no 1,5, porque o 3 Tesla é muito sensível a artefatos de movimento. Então, poder pode, mas a indicação, né, claro, protocolos específicos serão feitos num aparelho com mais capacidade de responder as perguntas. Não precisa nem pedir, né? O paciente chega lá com uma suspeita de Parkinson. Não precisa nem pedir, vai ser feito no 3 Tesla. Agora, não dá para desacreditar o aparelho de 1,5. Ele é tão bom quanto o 3, tá? E inclusive com algumas aplicações bem específicas para ele. Então, eu acho que o médico solicitante vai ter essa autonomia, né, e o próprio radiologista ali, personalizando o exame, a gente vai oferecer, seja no 1,5 ou seja no 3, o melhor exame para aquele paciente. E doutora Joana, me diga uma coisa, existe alguma restrição no que diz respeito ao 3 Tesla? Não, os aparelhos de ressonância, eles têm pouquíssimas restrições, né? Eles não têm radiação,
As restrições principais, marca-passo cardíaco, que dependendo do tipo de marca-passo a gente já faz no 1,5. Algumas próteses, alguns dispositivos que a gente sempre checa antes de colocar qualquer paciente dentro da sala, né? Então, cada dispositivo pode ter uma contraindicação específica que vai ser visto na hora do exame, mas fora isso é super seguro, assim, né? Nas gestantes, no início da gestação, a gente evita no 3, porque não tem estudos mostrando, né? E no 1,5 é seguro, então seriam casos em que a gente, né, direcionaria mais. E, inclusive, agora com essa técnica ASL sem contraste, a gente pode usar muito em gestante, né, que é uma contraindicação a contraste e a gente pode se beneficiar. Só complementando, né, essas contraindicações que a Joana falou sobre marca-passo, às vezes implantes cocleares, né, não é do 3 Tesla, é da ressonância, né? Então, esses pacientes que forem fazer qualquer exame de ressonância, seja no 1 Tesla, 1,5, né? Esses pacientes precisam ser avaliados bem de perto, né, para ver se existe a possibilidade de fazer o exame de ressonância, né? Alguns pacientes que já fizeram no 1,5 e fizeram no 3, eles referem que às vezes eles ficam um pouquinho mais tontos, né, porque realmente o campo ele é mais potente, pode ficar um pouquinho mais de calor durante o exame. Mas, enfim, não há, como a Joana falou, não há restrições biológicas, né? Não existe radiação, não existe dano celular, risco de câncer, não, isso não. A gente acaba evitando justamente as gestantes porque, não, né, no primeiro trimestre, né, porque a gente não tem aí uma literatura que possa dizer assim, não, pode fazer sem preocupação alguma. Já é uma fase da gestação que normalmente não se faz nada se faz nesse início, assim, né? Doutora Joana, e uma outra questão. O paciente que fez a ressonância, o resultado sai na hora? Não sai na hora. O exame pode ter até 2.000 imagens, a gente leva um tempo para avaliar isso. Tem casos que a gente precisa estudar em grupo, né, fazer uma reunião científica. A URC tem muito esse diferencial de a gente buscar, né, resolver a questão do solicitante ou do paciente, né, e leva em torno de 2 a 3 dias úteis os nossos resultados. Alguns casos mais complexos, mais tempo, mas na média é esse tempo, né? A gente usa pós-processamento com algumas técnicas de inteligência artificial, né? E que isso leva um tempo para ficar pronto, né? É um diferencial e um cuidado, né, doutor Gregory? Sem dúvida, Agnaldo. A gente tenta entregar para o paciente o detalhe, né? A nota de rodapé. Então, às vezes, a gente fica em dúvida, a gente busca, né? Nós temos esses grupos de subespecialidade, a gente acaba pedindo opiniões, faz a reuniãozinha, né? Estuda em conjunto, às vezes manda até caso para professores de fora, enfim, a gente tenta, a hora que liberar o laudo, liberar com o maior nível de assertividade possível. Então, isso demanda tempo, não dá para fazer de uma hora para outra. Claro que existem casos, né, de urgência e emergência em que a gente detectou um problema onde há risco para o paciente, a gente já dispara um sinal na clínica que a gente vai mobilizar as pessoas para que aquele exame saia o mais rápido possível, né? Mas geralmente a gente precisa ir de uns 2 dias para deixar o resultado pronto. Só um exemplo disso é os casos de AVC, né? Na neuro a gente tem muito, né, casos de AVC e a gente está ali à disposição para poder agir no momento do exame, né? São casos e casos, né? Casos urgentes. E uma vez detectado alguma coisa que preocupe, né, que precise de uma intervenção rápida do colega, a gente incomoda o colega, a gente liga para ele e fala, olha, estou com um paciente seu aqui e tal, tá assim, sabe? O que vamos fazer? A gente, né, o paciente também é da URC, né? A gente não tem essa mentalidade de é mais um exame, a gente fez o exame e vamos se livrar dele. Não, se detectamos um problema, vamos ver o que podemos fazer para já agilizar a vida desse paciente. E até mesmo porque, né, doutora Joana, em se tratando de um AVC, o tempo de resposta faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. Doutor Gregory, e uma outra questão, aquele caso de urgência, como é que o médico do paciente tem o acesso às imagens?
Então, Aguinaldo, excelente pergunta. Assim, né? Hoje, com a internet, possibilitou da gente jogar essas imagens na rede. Então, uma vez feito o exame, as imagens, a gente já consegue disponibilizar em tempo real para o colega do consultório avaliar as lesões. A gente pode estar falando no telefone, ele pode estar olhando a imagem lá e a gente discutindo a mesma coisa, né? Então, isso ajuda bastante. Às vezes o paciente está lá no centro cirúrgico, né? Ele tem uma dúvida de um exame que foi feito conosco, ele lá do centro cirúrgico a gente liga, então ele está acessando a imagem em tempo real. Isso os colegas têm gostado bastante, né? E tem feito diferença às vezes em alguns casos. Só complementando em relação às urgências, né? Entre a gente, o sistema online é ótimo também, porque às vezes eu estou em casa e tenho um AVC e eu posso acessar lá, olhar, ligar para o colega. Eu não preciso estar necessariamente na clínica presencialmente. Isso também não só para urgências, para a gente orientar os protocolos. Porque muitas vezes está fazendo o exame e tem uma dúvida da equipe e a gente consegue acessar, é excelente. Só, Aguinaldo, deixa eu só, já que falamos em urgência e emergência, um paciente que está com uma urgência e uma emergência, às vezes precisa do exame para ontem, né? E essa era uma grande dificuldade que a gente tinha na URC. A gente tinha uma demanda reprimida, antes do advento do 3 Tesla aqui para nós, às vezes de 2, 3 semanas. Hoje, nós não temos mais isso, né? O paciente chega, praticamente vai fazer o exame no dia seguinte, né? E vai ter o laudo dentro de 2, 3 dias. Então, isso eu acho que foi o que os pacientes mais têm comemorado, né? Não só na ressonância, na tomografia hoje é assim, o paciente chegou na URC, ele não precisa marcar, ele pode, claro, tem alguns exames que vão demandar um preparo, né, antialérgico, enfim, mas exames de urgência e emergência, o paciente praticamente chega na URC, ele faz o exame e dentro do mais breve possível ele vai ter o resultado. Bem, doutor, a gente falou muito na questão dos exames de urgência. Se eu precisar fazer um exame de urgência, por exemplo, no sábado, eu consigo? Consegue sim. Nos sábados a gente atende o dia todo, durante a semana até a meia-noite e alguns domingos de acordo com a demanda, né? Então, praticamente sempre vai ter o exame. Hoje a gente tem horários disponíveis à escolha do paciente, né? Então, o paciente que às vezes está fugindo da ressonância porque, não, eu tenho que trabalhar, não, pode vir aqui 10 da noite que a gente te atende, pode vir aqui sábado de manhã que a gente te atende. Então, o trabalho, que era uma desculpa frequente aí dos medrosos, né, dos claustrofóbicos, digamos assim, não é mais problema. Isso significa, né, que o plantão não acontece só no âmbito hospitalar, né? Existe o plantão também na URC, né? Com certeza, estamos diariamente, diuturnamente aí de plantão para atender os nossos clientes. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com os médicos radiologistas da URC, Dr. Gregory Périco e também a doutora Joana Dembongorski. Dr. Gregory, doutora Joana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Nós que agradecemos pela oportunidade. Prazer enorme estar contigo aí. Obrigado. Parabéns, sucesso. Para nós. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos, Laboratório Búrigo e Fábio Cancelier Clínica Integrada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Fábio Cancelier Clínica Integrada.